Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, sempre procurando trazer alguma coisa que venha a edificar a vida dos irmãos. E hoje nós vamos fazer a continuação do vídeo sobre as parábolas, né? A gente vai continuar fazendo, eu vou mostrar alguns detalhes, agora utilizando esses slides, né? Aqui para demonstrar de uma forma visual que nós falamos no vídeo passado, ou no penúltimo vídeo sobre parábolas, né? Na verdade eu já fiz um outro vídeo sobre as 10 virgens, né? E esse vídeo aqui você pode somar lá com o vídeo As 10 Virgens, As 7 Igrejas e o Grito da Meia-Noite. Hoje nós vamos ver a parábola das 10 virgens, mas tentar por meio dessa parábola entendermos os tempos, ok? Então eu fiz um vídeo aqui no canal, o último vídeo que eu gravei, falar sobre alguns canais que eu considero que você não deva ver. E esse vídeo ele acabou trazendo muitas pessoas, né? Acabou que teve muito acesso num dia só. Então provavelmente tiveram muitas pessoas desses canais, tá? Desse tipo de mensagem que fala naquele canal. Então aqui o canal é um canal que a gente trata de profecias, tá? É um canal que nós estudamos a escritura, nós buscamos entender as palavras da Bíblia. Então existem outros vídeos aqui em relação a profecias que vocês podem estar estudando, tá bom? Então sintam-se aí bem-vindos ao canal para estarem aprendendo aí sobre profecias que vão envolver toda a Bíblia, tá bom? Então esse daqui é o eu fiz aqui uma apostila, né? Apostila não, um PowerPoint para ficar mais fácil de estudar. Nesse vídeo nós vamos estudar esses dois slides aqui, esse slide e esse. Não sei se vai dar tempo de estudar esse daqui, mas nós vamos estudar esse slide aqui, né, para nós analisarmos a questão de algumas festas, ok? Então, como é que você vai baixar esse slide? Porque as pessoas elas vão querer utilizar este material para de repente ensinar outras pessoas, para passarem para outras pessoas. Como é que vocês fazem, tá? Vocês vão utilizar isso daqui. Todas as apostilas, todos os PDFs que eu mostrar e os PowerPoints que eu mostrar no canal, eles estão naquele drive que eu ensinei alguns vídeos atrás. Mas eu vou mostrar de uma forma prática como é que vocês vão fazer, tá? Então esse aqui é um vídeo meu, né? Deixa eu começar desde o início. Ó, todos os meus vídeos, você tem a descrição. Para quem é novo no YouTube e não sabe o que é descrição, né? Aqui embaixo você vai ter um botãozinho chamado Mostrar Mais. Você vai clicar, vai abrir mais opções. Então você vai descer e você vai procurar assim, ó, um lugar onde vai estar escrito apostilas de estudo, né? Eventualmente eu venho colocando coisas aqui, ó. Não estava aparecendo, tá vendo aqui a opção apostilas de estudo, né? Aqui está o link do grupo de estudos. Esse canal aqui, Notícia do Apocalipse, eu vou ter que ajustar. E o drive do canal, onde vai ter mais opções, tá? E os programas que eu utilizo, o My Bible, enfim, né? E o e-mail. Então, quando você quiser baixar as apostilas que estão no canal, você vai vir aqui em apostilas de estudos, clicando lá onde eu mostrei. Você vai clicar, vai abrir essa tela aqui do Google Drive, tá? Você tem que estar logado no Gmail, tá? No seu Drive no seu Google, né? Sua conta Google. Aí você vai vir aqui apostila, não é essa aqui, perdão. Você vai vir aqui em deixa eu ver se está onde tá. Aqui, ó, já vai estar dentro da apostila dos vídeos, tá? Essa apostila está aqui em tempos determinados. Deixa eu ver se é o tempo determinado. Onde foi que eu botei? Eu acho que isso, eu acho que é aqui no tempos determinados, né? Ou era, não, era escatologia, perdão. Tá aqui, ó. As 10 virgens e os tempos, tá? Então depois você fuça aqui, você vai tem bastante coisa para baixar, estudo sobre dízimo, né? São apostilas dos vídeos que nós postamos, tá bom? Então isso aqui é só uma introdução para os irmãos saberem onde estão as coisas. Ok? Então hoje nós vamos fazer o estudo por meio desse PowerPoint aqui, tá? Os irmãos podem ver aqui que eu fiz aqui umas imagens, né? E essas imagens elas tratam obviamente da parábola das 10 virgens, né? E é claro que eu achei essas aqui na internet, porque eu achado de outras formas, mas eu achei essas aqui melhores. E aqui a gente vai ter alguns períodos, né? Então aqui eu faço como se fosse um primeiro momento. Eu não achei uma imagem melhor, utilizei essa daqui.
primeiro momento é quando as virgens elas estão acordadas. O segundo momento é quando o noivo tarda, elas dormem. E o terceiro momento é quando as prudentes têm azeite, né? E as nécias vão comprar do azeite dos que vendem. E um quarto momento é quando elas entram para as bodas, as prudentes, e as nécias não podem entrar. Ok? E aqui em cima vocês estão vendo que eu coloquei aqui uma ligação com as festas, né? Isso nós tratamos nos vídeos passados, naquele vídeo que eu tratei das 10 virgens. Mas aqui eu quero mostrar de uma forma onde vocês possam olhar, né? Para ficar mais fácil de entender. Então vamos ler esse texto de Mateus 25 que vai dizer aqui. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Então você vê que nesse momento aqui, todas elas estão acordadas, tanto as prudentes quanto as nécias. E elas estão acordadas, porém, né, nos próximos versos vai dizer assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Amém? Então aqui nós estamos no segundo momento. Esse primeiro momento, como eu descrevi naquele primeiro vídeo sobre as 10 virgens, que foi feito na semana passada, a gente vê que eu dei uma breve explicação de que toda essa parábola das 10 virgens, ela tem um cumprimento que fala de, vamos dizer assim, do período da igreja. Desde o período do início da igreja até o período onde vai falar do final, né? Então, esse momento onde elas estão dormindo, que eu botei aqui, né, o mais próximo que eu consegui achar de imagem, representa aquele momento onde, depois que os apóstolos morreram, você vê que a igreja ela ficou sem uma autoridade apostólica e começaram a entrar lobos e em pele de cordeiro e começaram a induzir a igreja ao erro. E começou a ver o que? As divisões. E isso eu mostrei que já estava acontecendo na igreja de Corinto, né? Que em Corinto já estava havendo divisões e as pessoas estavam se desviando do caminho. Elas estavam como embebedadas, né? Então, ou seja, o estado que a igreja está hoje é justamente isso. Cada um anda, como vamos dizer assim, como ovelha que não tem pastor. Cada um faz o que bem entende, né? Como dizia no livro acho que é de Juízes, que dizia: por não haver rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então é o que acontece hoje. Você tem divisões, né? Você tem divisões. E essas divisões, essas intrigas, tudo isso, cada um falando uma coisa, eu entendo, eu consigo ver como se fosse o período onde essas virgens elas estão dormindo. Mas nesse primeiro momento aqui, onde tanto as nécias quanto as prudentes estavam acordadas, né, eu tratei isso naquele vídeo, representa aquele momento quando a gente tem as primeiras festas. Você tem as primeiras festas sendo cumpridas em Cristo, e o Pentecostes, quando derrama o Espírito, vem aquele poder sobre os apóstolos, e eles têm aquela autoridade apostólica de conduzir a igreja. Então, naquele momento, a igreja ela está acordada. Como vai dizer em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5. Programa burro, né? Fiz errado. Capítulo 5. Ó. Então, deixa eu botar aqui a minha imagem para cá, para os irmãos verem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 vai dizer assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda, né? Para bater com as palavras de Cristo, que ele diz assim: porque se o pai de família soubesse que hora viria um ladrão, então não deixaria sua casa ser arrombada, porque ele se prepararia para isso, né? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, né, e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos na couraça da fé, do amor e tendo o capacete da salvação. Amém? Só que eu não vou ler aqui de novo. A gente vai ver que Corinto, né? A gente vai ver que Corinto
Paulo fala assim, tornai-vos a sobriedade, né? Tornai-vos a sobriedade. E ele diz assim, né? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então Corinto tinha se desviado do caminho que tinha sido entregue, mas aquela igreja de Tessalônica, né? Palavra difícil de falar, ela estava acordada. Né? Então você vê que naquele tempo já tinham nécias e virgens prudentes. Né? É uma relação aqui que eu estou fazendo. Então, nesse momento, eu entendo que por haver a autoridade apostólica, os apóstolos estarem vivos, então havia uma forma de correção para a doutrina original. Mas quando os apóstolos morrem, então a igreja ela ficou sem essa autoridade apostólica. Então as pessoas elas, né, tinham uma luz, tinham uma revelação, mas essa revelação, essa luz, ela não era plena. Né? Então as pessoas acabaram se desviando, então começou a entrar os ismos na igreja, né? Todos os ismos, catolicismo, adventismo e tudo mais que a gente já conhece, que eu falei naquele vídeo. E a igreja ela acabou ficando num estado de dormência, né? E esse dormir é você se desviar da palavra. Por isso que Paulo fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E essas más conversações do contexto é justamente que as pessoas estavam se desviando da verdade que tinha sido entregue, que era o quê? Que Cristo ressuscitaria. E muitos estavam dizendo que Cristo não ressuscitaria. Então, por exemplo, a palavra fala de um arrebatamento que vai ser visto por todos. Hoje se diz que o arrebatamento é secreto. A palavra fala para não haver divisões. Hoje as pessoas fazem divisões, né? Então, tudo isso é falado na palavra e as pessoas se desviaram, elas se embebedaram, né? Se embebedaram e tornaram embriagados. Né? Então, vai haver um momento onde vai dizer assim, ó, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Né? Então, você vê que tanto as prudentes quanto as nécias adormeceram. Por quê? Porque dentro da igreja existem pessoas que são prudentes e pessoas que são nécias. Só que hoje em dia, para você chegar a Cristo, você tem que passar, você vai receber um evangelho adulterado. Mesmo que você seja a pessoa mais sincera do mundo, você vai receber um evangelho adulterado. Você não vai receber um evangelho pleno, porque ninguém prega um evangelho pleno, ninguém prega uma doutrina plena. Então, mesmo aquelas pessoas que são prudentes, ainda assim elas receberam um evangelho, né, que as fez o quê? Ficarem não 100% acordadas, não 100% espertas, né? Mas um evangelho que já vem misturado, mas não por vontade delas, não por má vontade, mas é porque elas não tiveram acesso a essa verdade. Agora, as nécias nesse contexto são pessoas que receberam o mesmo evangelho, mas elas não têm um caráter disposto a buscar Cristo, elas não têm um caráter disposto com a verdade, então elas são consideradas nécias, são pessoas que não são prudentes. Então essas pessoas prudentes são pessoas que, mesmo não tendo a verdade plena, são pessoas que são sinceras, são pessoas que querem a Deus, são pessoas que tentam fazer a vontade de Deus segundo aquilo que elas receberam, segundo a luz que elas têm. Então essas pessoas são consideradas prudentes. Mas ainda assim, tudo que elas receberam de luz não é o evangelho pleno. Não é o evangelho pleno, então elas acabaram dormindo por causa disso, né, junto com as nécias. Mas a diferença é que, por elas serem prudentes, elas estavam levando consigo um pouco mais de azeite. E esse azeite era o suficiente para levá-las até o noivo. Né? Só que a gente vai ver que diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito. Olha só. Então, você tem que entender que além das virgens, das nécias e das prudentes, existe alguém que está aqui, ó. Né? Eu vou até botar aqui um verdinho, tá? Ouviu-se um grito. Então, raciocine. Se as nécias e as prudentes estão dormindo e ouviu-se um grito, o que isso quer dizer para nós? Que tinha mais alguém acordado na noite. E esse que estava acordado na noite é quem vai despertar. E Jesus, numa outra parábola, ele vai explicar quem é essa pessoa, tá? Ora, se você perguntar que programa é esse, depois esse programa é o programa The Word, tá? Esse programa tá lá na descrição, próximo ali onde eu mostrei.
tá bom? Tem vídeo aulas aqui no canal. Eu sei que chegam muitas pessoas novas que não conhecem esse programa, não conhecem essas coisas. Então vamos ver os evangélicos aqui. Porteiros, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porteiro. Olha lá. Né? Então essa parábola ela vai se relacionar com essas parábolas. E vai dizer assim. Vamos ler a parábola. Ó. Olhais e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Né? É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridades aos seus servos, e cada um o seu trabalho. Olha só, a ligação com aquela parábola dos talentos, com a parábola dos servos. Né? Ele vai dizer assim, é como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, cada um o seu trabalho, e ordenando também ao porteiro que vigiasse. Tá vendo aqui? Aqui está a relação de quem vai estar acordado na noite. Né? Eu botei essa cor, não tem problema, tá? Só para os irmãos terem noção. E a cada um ao seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Então preste atenção, cada um ao seu trabalho. Então essas pessoas aqui, elas trabalham na casa de dia. Elas trabalham no momento de dia, né? A autoridade é os seus servos, cada um ao seu trabalho. Então cada servo vai ter a sua função. Vai ter sua função específica, mas eles dormem à noite. Né? Pelo fato deles trabalharem de dia, eles precisam dormir à noite. Para no outro dia poderem fazer suas tarefas. Mas ele dá uma tarefa especial ao porteiro, que vigiasse. Então este porteiro ele tem que vigiar para quê? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, é o céu cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Por isso eu digo a todos, vigiai. Então, a função do porteiro é vigiar. E esse porteiro, o que ele vai fazer? Ele vai acordar esses outros servos. Do mesmo modo como você tem aquele grito que diz assim, à meia-noite eis que vem o noivo e acorda as virgens, aqui você também tem um porteiro que está acordado de noite. Sabe, deve ter algum irmão que trabalha com portaria aí, né? Então é muito comum, por exemplo, quando você trabalha numa portaria, eu mesmo queria trabalhar de portaria, né? Tive essa vontade. E aí, o porteiro ele trabalha de noite, ele cuida da entrada do condomínio, quando vem alguém ele vai, né, cuidar a entrada e a saída, e quando chega alguém que quer falar com alguma pessoa específica na parte da noite, ele vai acordar, ele vai ligar para aquela pessoa e vai dizer, olha, tem um fulano de tal esperando você lá, né? Então, da mesma forma que assim como hoje você tem aquelas pessoas que ficam acordadas de noite e dormem de dia, da mesma forma você vai ter esse porteiro que tem a função de acordar aqueles que estão acordados na noite. Então Jesus já está mostrando aqui, né? E ele fala, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo. Na parábola das 10 virgens, a gente vê que vai ser, né, que vai ser revelado para nós, que é quando? Que é à meia-noite. À meia-noite eis que vem o noivo. Então esse porteiro aqui, vamos colocar nessa relação, é o que vai avisar o povo que à meia-noite eis que vem o noivo. Essa meia-noite é a última hora, tá? Faremos um estudo específico para isso. Por isso que João ele vai dizer assim, sabeis que essa é a última hora e que o anticristo vem, né? E aí a gente vai ver que em Apocalipse fala que a besta e os 10 reis vão receber autoridade por uma hora. Ou seja, é a última hora que está apontando para o tempo da autoridade do anticristo. Ok? Eles assim, para que vindo de proviso não vos ache dormindo. E o que vos digo a todos, digo, vigiai. Amém? Acho que deu para entender, né? Então, a alegoria que nós vamos ver nisso aqui, ouve-se um grito, à meia-noite, eis o noivo sair ao seu encontro. Então, ela foi tipificada naquela parábola, que nós vimos lá, que eu esqueci de dar referência, que está em Marcos 13, mais ou menos no verso 10, no verso 30, mais ou menos, tá? Está ali a parábola. Então, a gente sabe que aquela parábola, ela está revelando para nós que quem vai fazer isso é o porteiro. E o porteiro, quando ele está à noite, tem que estar sempre com sua luz ligada. Ele tem que estar sempre com a sua lâmpada ligada, né? Então, essas virgens, as luzes delas apagaram. Por quê? Porque a gente tem que ver que as luzes, para que você durma, elas têm que serem apagadas. Mas então, esse porteiro, vamos colocar assim, essa pessoa que aqui
vai despertar, deixa eu botar aqui, esqueci, né? Essa pessoa que vai despertar, ela vai estar acordada nessa noite, então ela vai estar com a sua lâmpada sempre acesa, sempre preparada. E ela vai ter, né, a função de acordar essas virgens. Amém? Ela vai ter a função de acordar essas virgens e vai acontecer aqui. Eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então uma coisa que nós temos que ver aqui. Aqui nós vamos ver aqui, saíram a encontrar-se com o noivo. E esse sair significa o quê? Vamos colocar aqui, caminho, né? Vamos botar aqui que elas foram por um caminho. Elas foram por um caminho, tá? Então, quando você sai para encontrar alguém, você tem um caminho. Né? Você está seguindo um curso, você está seguindo um caminho. Mas pelo fato do noivo tardar e elas ficarem cansadas, elas acabaram deitando e dormindo. Então, ou seja, é como se tivesse dado um pause no caminho, né? É como se tivesse havido uma pausa nesse caminho. Então, quando se ouve esse grito à meia-noite, aquele caminho que elas pausaram, né, agora elas vão continuar. Só que as que vão continuar indo em direção à noiva é quem? As prudentes e as nécias, elas voltam para comprar a lâmpada, elas voltam para trás. Isso significa para nós um tipo de quê? De abandono do caminho. Mas as prudentes, elas permanecem firmes no seu caminho e vão adiante. E aí então elas vão se encontrar com o noivo. Mas antes delas se encontrarem com o noivo, elas precisam o quê? Prepararem as suas lâmpadas. Tá? Eu vou indicar para vocês um vídeo aqui. Eu vou até botar a imagem aqui. Vocês devem assistir esse vídeo, tá? Ó, tá no meu canal aqui. É imprescindível que você veja esse vídeo para mim não ter que estar explicando tudo aqui. Então vocês vão aqui, ó, 10 virgens, tá? Vou mostrar aqui. Acho que é assim que escreve, né? Ó, as 7 igrejas, as 10 virgens e o grito da meia-noite. Esse vídeo vocês têm, eu aconselho que se veja, tá? Que esse vídeo aqui é onde eu explico com bastante detalhes. A gente vai ver essa parábola, eu vou mostrar essa menorá aqui, né? Aqui, né? Cadê? Olha lá. Eu vou mostrar essa menorá, vou explicar a relação dela com as 7 igrejas, tá? Mas não agora, depois vocês viram o vídeo. Então esse aqui, ó, as 7 igrejas, as 10 virgens e o grito da meia-noite. Ok? Então, para que vocês tenham uma noção maior aqui desse candelabro que está aqui. Amém? Então, como a gente viu no vídeo passado, essa expressão grito é a expressão teruá. Opa, escrevi tudo errado. Teruá. Significa grito ou brado. Então ela está fazendo uma ligação para nós com o quê? Com o Yom Teruá. E esse Yom Teruá era o primeiro dia, né? Vamos botar aqui festas. Ciclo, acho que eu vou achar alguma coisa aqui, tá? Das festas de Deus. Vamos ver se eu acho aqui um mapinha, né? Oh, alguém fez aqui, tá? Olha lá. Então você tem aqui a primeira Páscoa, Asmos, Primícias, Pentecostes. Então no dia 1º do dia 1º até do dia 1º do 7º, que é trombetas, você vai ter do dia 1º até o dia 10, você vai ter 10 dias, né? Deixa eu botar aqui. Você vai ter 10 dias aqui da trombetas, que é o Yom Teruá, até o dia da expiação, que está aqui, tá? Então usei essa imagem aqui só para ilustrar isso, para explicar para os irmãos. Isso está em Levítico 23, né? Então você tem que saber se aqui está mostrando Yom Teruá para nós, porque essa expressão grito, ela está apontando para o Yom Teruá, que é aquele primeiro dia do 7º mês, onde vai iniciar a temporada das últimas festas, que são essas daqui, né? Yom Teruá, Yom Kippur e Tabernáculos. Então, Yom Teruá, ele vai fazer essa preparação para que você receba o Yom Kippur. Então, o povo tem do dia 1º do mês 7º, vamos colocar aqui, né? Primeiro, olha lá, 1º do 7º, você tem aqui essa relação do 1º do 7º, e aqui você vai ter depois, né? Vamos colocar aqui o dia 10 do mês 7º. Né? Então o povo tem do dia 1º até o dia 10 para se preparar. Então, né? As trombetas tocavam, o Yom Teruá era tocado, o povo agora
acordava e tinha 10 dias para se preparar. O povo tinha 10 dias para se preparar para receber o Yom Kippur que está aqui. Né? Então haviam 10 dias, por isso que está aqui. Então por isso que quando você veio aqui à meia-noite ouvir um teruá, um grito, o que vai dizer aqui? Então se levantaram, ou seja, despertaram. O grito despertou, elas despertaram. Né? A palavra aqui no grego, perdão, é a palavra literalmente despertar. Tá? Vou marcar aqui em negrito e vou botar o verdinho aqui que a gente já tinha botado. Olha lá. Né? Então elas despertaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Porém, as prudentes estavam com azeite e as nécias não. Né? Então as lâmpadas foram preparadas. Então, do mesmo modo como o povo, recebendo Yom Teruah, tinha que se preparar durante 10 dias para receber Yom Kippur, do mesmo modo as virgens, elas preparam as suas lâmpadas para receberem quem? O noivo. Por isso que vai dizer assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, né? Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Cadê fazer um detalhe aqui, né? Então você vê que essas mulheres, elas tiveram que se preparar. E deu tilt aqui. Essas mulheres tiveram que se preparar, né? Quando elas receberam aqui o Yom Teruah, agora elas se preparam para o dia de Yom Kippur. Então, do mesmo modo como o povo tinha que se preparar para receber o noivo, melhor essas virgens, né? Elas tinham que se preparar agora para receber o noivo. E esse caminho que elas vão traçar até a vinda do noivo é representado nesses 10 dias que o povo tinha que se preparar do Yom Teruah até o Yom Kippur. Porque nesse dia o sumo sacerdote ia sair do Santo dos Santos com o pecado do povo expiado. Para quê? Para que no dia 15 o povo tivesse direito a participar, né? Deixa eu arrumar isso aqui. No dia 15, o povo tivesse direito de participar da festa dos tabernáculos, que era uma representação aí do descanso de Deus e do milênio, tá bom? Né? Então por isso que você vai ter aqui, ó, aqui, vamos ler esse verso aqui. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós. Outras, e diante aos que vendem, comprai. E saindo elas comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas. Então é mais ou menos como se nós estivéssemos dizendo que essas que estavam apercebidas entraram para onde? Para a festa dos tabernáculos. Mas as outras, elas não foram aprovadas e elas não chegaram até aqui. Né? Elas não foram dignas de receber o que é a expiação, ou melhor, o dia da expiação aqui. Né? E aí vai dizer assim: mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não os conheço. Por que ele não conhece elas? Porque você imagina naqueles tempos, né? Você imagina naqueles tempos que você não tem luz como hoje em postes e tudo mais. Então, se você não leva uma luz com você, você não consegue ver o rosto das pessoas. Você não consegue ver a face das pessoas. Então, imagina o noivo, ele sai para fora, agora falando literalmente, ele sai para fora, vê 5 mulheres lá sem lâmpadas, né? Então, ou seja, você não conhece, você não vê a cara delas. Ele vai dizer: não conheço vocês, como é que eu vou deixar vocês entrar? Não posso ver vocês não têm luz. Mas aquelas outras, né? Ele podia enxergar elas porque elas tinham luz. Então a face delas era manifestada. Então isso é uma revelação para nós do que da purificação. Por quê? Porque quando Deus ele fala muito da figura do ouro e da prata, né? Ele fala muito da figura do ouro e da prata. E o interessante é que para você purificar o ouro e a prata, o ouríveres, né, que é aquela pessoa que trabalha com ouro e trabalha com essas coisas, você vê que ele precisa ver a sua face no ouro. Então ele pega aquele ouro, ele passa no fogo, e quando ele tira aquele ouro, ele vai ver a sua face no ouro. Ele conseguiu se enxergar. Né? Então você está vendo uma revelação aqui
porque essas mulheres têm essa luz dessa lâmpada, né, o noivo consegue ver o rosto delas. E por ele conseguir ver o rosto delas, ele vai dizer, eu conheço vocês. Mas essas outras, o rosto delas, né, ele não está à mostra. Então ele não consegue compreender elas, não consegue enxergar quem elas são. Por isso que em 1 Coríntios, na 2 Coríntios, capítulo 3, diz assim, se eu não achar aqui eu não vou ler, tá? Mas vai dizer aqui, olha lá, ó, diz assim, né? Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhe é tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Mas todos nós, né? Olha só, o Espírito do Senhor, né? Fala do quê? Daquele fogo, do azeite. Daquele fogo do azeite. Para quê? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como o espelho a glória de Cristo. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Então é uma imagem do que? Do rosto sendo iluminado e Deus nos conhecendo. Mas é claro que Deus, quando olha para a gente, ele vê a face de Cristo na nossa face. Então ele vai nos conhecer em Cristo. É por isso que aqui elas estavam com aquelas lâmpadas, para que o rosto delas fosse manifesto e esse Senhor pudesse conhecer elas. Ok? Então, antes da gente ir para o segundo slide, vamos rever aqui. Então, nesse primeiro momento aqui, que são as primeiras festas que eu botei aqui, nós vamos ver que vai falar de Cristo, do ministério de Cristo, ele morrendo, que seria Páscoa, ele ressuscitando, ou melhor, antes da ressurreição, é os ázimos, né, dele tirando o fermento, esses ázimos, o fermento sendo tirado. E num segundo momento a gente vai ver que depois tem a ressurreição, que ela é tipificada nas primícias, né, que é no primeiro dia após o sábado. E aí depois das primícias você vai ver que vai vir o derramamento do Espírito Santo. Quando tem aquela contagem de, né, 7 vezes 7 mais 1, que é igual ao dia 50. Né? Então, tudo isso aqui está tipificado aqui. Né? 7 vezes 7 dias mais 1, você tem o dia 50 que caía, vamos colocar assim, no primeiro dia da semana. Né? Então você tem isso aqui. Então essa aqui finaliza a primeira temporada de festas. Eu vou colocar aqui uma coisa para ficar mais fácil de entender, tá? Né? Isso aqui não tá na apostila que tá lá que eu postei lá no canal, né? Vocês podem fazer depois. Isso aqui porque eu gosto de trabalhar, gosto de fazer as coisas aqui. Então você tem essas primeiras festas. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um momento onde essa autoridade apostólica ela não vai estar mais. E vai começar a entrar todas as heresias. Tudo que é tipo de heresia, catolicismo, adventismo, calvinismo, arminianismo. Todos esses ismos vão entrar na igreja e esses ismos vão trazer um pouco de azeite, vão trazer um pouco da doutrina, um pouco da palavra. Mas eles vêm misturado com água. Eles vêm misturado, né? É um azeite misturado. E esse azeite vai trazer pesos e vai fazer com que as pessoas durmam, né? Mas então o que vai acontecer? Aqui quando elas dormem, representa esse ponto, né? Esse período onde entra essas coisas. Então vai vir um momento que vai iniciar a temporada das últimas festas, porque vai cumprir essas 3 últimas festas no final dos tempos, que é quando a gente vai ter esse grito que vai levantar o povo para quê? Para receber a vinda do Messias que está tipificado no Yom Kippur. Então, Yom Teruah é o mesmo que esse grito que vai preparar para a meia-noite. Né? À meia-noite é isso que vem o noivo. Vai preparar para a vinda do noivo. Então, há um caminho, né? Há um caminho a ser traçado do Yom Teruah até o Yom Kippur, que está apontado nesses 10 dias. Por isso que em Apocalipse, penso eu, tá? Aí já é uma conjectura minha. Olha lá. Vamos botar 10 dias, né? Tá? Vai dizer assim em Apocalipse. Olha só, Apocalipse 2, verso 10. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação. Olha só, a tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, esse é um pensamento meu, tá? Então, esses 10 dias do Yom Teruah até o Yom Kippur
eles já estão tipificados aqui na Bíblia como essa tribulação que vai vir sobre o povo de Deus, né? Essa tribulação. Mas essas aqui que são imprudentes, que são nécias, elas, né, elas não vão suportar esse momento e elas vão cair, né? Elas vão cair, não vão receber o novo, mas as prudentes elas vão permanecer firmes durante esses 10 dias. É claro que não é 10 dias literalmente da tribulação, mas Deus está tipificando nesses 10 dias a tribulação. Ainda não cheguei exatamente o porquê, né? Talvez tenha que fazer um cálculo e a gente vai entender isso, mas isso fica para um outro estudo, né? Então vai vir um momento que do dia da expiação. E no dia da expiação o povo tinha que se vestir de pano de saco e tinha que o quê? O povo tinha que se vestir de pano de saco e tinha que fazer jejum. Por isso que em Apocalipse 11 vai dizer assim, AP 11:3 diz assim, 11:2, né? Olha lá. Mas deixa o átrio que está fora do santuário não mexas, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Tá? Esses 42 meses é o tempo da autoridade do anticristo. Deixa eu tirar aqui minha imagem, para vocês verem. Ele diz assim, e concederei as minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. E estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor de toda a terra. Você entende? Então esses 2 candeeiros eles estão apontando para quem? Para esses aqui que grita. Mas eu falo no outro vídeo, não vou falar isso aqui, tá? Né? Não vou falar isso daqui, tá aqui. Estou arrumando aqui. Não vou falar isso nesse momento. Vocês podem ver no outro vídeo que eu falo com mais detalhes sobre essas 2 testemunhas, tá bom? Então, o povo preparando, recebendo o noivo. Agora o noivo sai do Santo dos Santos e vai levar o povo para o tabernáculo. Agora, o que nós temos que entender, irmão? Por que essa menorá é importante? Eu vou colocar aqui também, tá? Deixa eu enviar para trás. Enviar para trás, tá? Só para os irmãos terem uma noção. Vou botar aqui a menorá também. Tem uma menorá aqui, tá? Olha lá, tá ali, só para os irmãos entenderem. Opa, a menorá ela está ali também. Por que eu botei essa menorá ali? Por quê, meus irmãos? Porque eu entendo, tá? Uma heresia minha. Que o que vai dizer na lei? Diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso das especiarias, né? Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. Então você vê que de manhã, a cada manhã, vamos colocar aqui, tá? Já tá, vou botar ó. Quando puser em ordem as lâmpadas, tá vendo? Na parte da manhã se põe em ordem as lâmpadas. O queimará. Também quando acender as lâmpadas à tardinha, olha lá, o queimará, e este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que quando Arão ele for oferecer o incenso diante de Deus, ele tinha que primeiro, né, colocar em ordem as lâmpadas. Primeiro as lâmpadas tinham que ser colocadas em ordem, para que depois ele oferecesse o incenso diante de Deus. Amém? Primeiro ele colocava as lâmpadas em ordens, para oferecer um incenso diante de Deus. E isso na parte da manhã. Mas também na parte da tarde, ele vai queimar o incenso diante de Deus, antes de ele oferecer o incenso na parte da tarde. Né? Então você vê como está ligado com a oferta diária, né? Com a oferta, aquela oferta que tinha que ser feita todos os dias. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque aqui, irmãos, nesse primeiro momento, eu entendo que a primeira preparação das lâmpadas, a preparação das lâmpadas que era feita onde? Né? Aí Arão queimará sobre ele incenso das especiarias a cada manhã, quando puserem em ordem as lâmpadas. Tá aqui. Vou aumentar aqui para os irmãos verem. Ó, em ordens as lâmpadas, quando puderem em ordem as lâmpadas, na parte da manhã. Então, esse primeiro momento aqui, onde a igreja estava acordada, para mim é aquele primeiro momento onde as lâmpadas estão sendo acesas. Onde elas estão acesas, elas foram preparadas. Agora, você vê que
Quando você pegar, por exemplo, uma menorá, tá? Você pega uma menorá, na parte da manhã se coloca o azeite e aquele azeite vai ficar queimando, né? Só que quando chegar de tarde, o azeite ele vai o quê? Vai aos poucos vai apagando, né? Então você tem um nível assim, vamos colocar o nível de azeite. Eu não sei como é que funciona, mas penso que é assim. Pera aí, eu sou meio torto, né? Vamos botar aqui, ó. Você tem um nível de azeite, ele deve começar por aqui, né? E conforme o dia vai passando, o azeite vai diminuindo, né? Então de manhã ele começa aqui, é preparado, o azeite vai diminuindo, vai queimando, e ele vai chegar até o fundo. E quando ele chega no fundo, já é o momento da tarde. Então, né, o sumo sacerdote ele vai lá e coloca mais azeite para queimar. Então é o que eu vejo aqui, exatamente o que eu vejo aqui, né? Então esse tempo aqui que elas estão dormindo representa o tempo que o azeite ele está queimando. Olha lá, o azeite está queimando aqui, né? E aí, ou seja, ele foi colocado esse azeite lá no início da igreja, que representa o primeiro momento, ele vai queimando, e o azeite vai ficando cada vez menos. Por isso que a gente vê menos poder e menos unção na igreja. Mas vai chegar a parte onde o azeite vai ter que ser preparado na parte da tarde, que vai estar representado no final do tempo, onde ele vai estar aqui de novo. Então, essa parte da manhã, o azeite foi cheio, representado ali no momento do Pentecostes dos apóstolos, e quando os apóstolos morreram, o azeite foi descendo, né? Mas vai chegar um momento no fim dos tempos em que o azeite vai ser colocado de novo e vai até a boca e vai acender em poder. Então, é exatamente o que acontece com as virgens, né? Você vê que essas virgens aqui, elas saíram com o seu azeite aceso e conforme o caminho foi indo, o azeite delas foi baixando. Mas quando ouviu-se o grito da meia-noite, o que elas fizeram? Elas colocaram mais azeite e prepararam as lâmpadas. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Este castiçal representa o da manhã, representa aquele momento onde Cristo, que é o sol, né? O sol que ilumina os homens, ele está presente, o espírito dele, a unção dele está presente, né? E é aquele momento da manhã onde vai haver azeite. Mas conforme Cristo morreu, ascendeu, os apóstolos morreram, o azeite foi baixando. Então, nos últimos dias, Deus vai derramar uma unção, e essa unção vai o quê? Vai encher esse candelabro de novo. E aí vai vir o quê? O grande poder que a gente trata naquele vídeo ali, né? O grande poder dos últimos dias, que é a grande unção, que é justamente esse levantar das virgens. Amém? Então isso vai aparecer lá em Apocalipse 8. Apocalipse 8, que vai dizer assim, olha lá, diz assim, quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Não quero falar sobre isso. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Mas qual é o problema aqui desse texto? Porque diz assim, o incensário de ouro foi-lhe dado muito incenso, né? E deu pau no programa aqui, ó. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer, né? Vamos deixar em negrito aqui. Só que para oferecer o incenso, você tem que seguir a regra que está aqui, né? E Arão queimará sobre ele incenso das especiarias a cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas. E o queimará também quando acender as lâmpadas à tardinha. Então, antes, como eu falei, dele, do sumo sacerdote, oferecer o incenso, ele precisa arrumar as lâmpadas. Então, se esse incenso foi dado para oferecer diante de Deus, é sinal de que as lâmpadas elas foram preparadas e agora o sumo sacerdote vai oferecer o incenso da tarde, né? Isso vai aparecer em Apocalipse 4 também. Eu acho que aqui, ó, depois dessas coisas olheis, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira como voz de trombeta falando comigo, e disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois devem acontecer, né? Aí ele vai falando aqui dos 24 anciões, do trono, né? E do trono ele diz assim, ó, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Tá vendo? Essas 7 lâmpadas de fogo, elas o que? Elas foram acesas.
Se elas foram acesas, agora é o segundo momento de oferecer um incenso, né? Por isso que vai dizer aqui mais para frente, né? Olha só, aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá, ó, cadê o incenso? Pera aí, deixa eu achar aqui, pera aí, incenso, incenso, é assim que escreve, eu sou meio burro no português, olha lá, aqui ó, tá, isso, diz assim: nisto vi entre o trono 4 seres viventes no meio dos anciões e um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 cabeças e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E a gente vê que no capítulo 4, você vê que os 7 espíritos, eles são 7 chamas, ou seja, elas estão acesas. E essas 7 chamas, elas têm que estar onde? Num castiçal. E aquele castiçal que vai aparecer no capítulo 2, que são as 7 igrejas. Então, esse azeite, ele está aceso e está queimando, né? E aí o que vai acontecer? Se ele está queimando, é porque agora vai ser oferecido incenso, né? As coisas vão acontecer. Então por isso que vai acontecer aqui, ó. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso. Por quê? Porque o incenso vai ser oferecido. Agora as lâmpadas estão acesas, e esse incenso vai ser oferecido. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda a tribo, de toda a língua. Então agora esse incenso, né, vai ser oferecido, vai vir o último momento onde os selos vão ser abertos. Mas não quero entrar nesse detalhe aqui agora, tá? Então é isso que você está vendo aqui. Um primeiro momento, quando o azeite está cheio, nesse primeiro momento da igreja, e esse azeite ele vai baixando o nível. E quando chegar no último momento, Deus ele vai acender esse azeite de novo, para que haja poder na igreja. E agora as orações na parte da tarde, representada nesse ponto, né, vão ser acesas. Então você vai ter uma luz na parte da noite, onde Deus ele vai dar poder para a igreja nos últimos dias. Por isso que vai dizer das 2 testemunhas. Vamos lá, Apocalipse 11. 11, verso 3, né? E diz assim: e concederei as minhas 2 testemunhas. Olha lá, vamos ver uma outra tradução que diz assim, aquela que eu sempre uso, cadê? E nem sei mais. Vamos para essa aqui. Nessa versão aqui não tá, mas tá aqui: eu darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Algumas traduções dizem assim: darei poder às minhas 2 testemunhas para que profetizem. E esse poder é por meio do Espírito. Por quê? Porque Deus vai conceder poder nos últimos dias. Amém? Então, isso aqui é um gráfico, tá? Você pode estar baixando aí no canal para você fazer esses estudos. Então, nós estamos esperando esse momento onde esse grito, que é o Yom Teruah, que é a preparação, né, para nós recebermos a vinda do noivo, que está no que? Representada no dia da expiação, quando o sumo sacerdote vai sair do Santo dos Santos. Mas nós temos 10 dias depois de um teruá, 10 dias de uma forma profética, tá? Onde nós vamos receber o noivo, tá bom? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, mas, né, se inscrevam no canal, compartilhem as coisas aí do canal, tá bom? Eu já estou ficando sem voz. E a gente vai ter mais vídeo. No próximo vídeo eu quero falar dessa parábola relacionada aqui com o ano dos jubileus e o livro de Josué. A gente vai ver alguns termos proféticos e aqui a gente vai ver que vai estar falando do ano dos jubileus, que é uma outra tipificação da festa das cabanas. Tá bom, meus irmãos? Eu vou finalizar por aqui e fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe.